1984, de George Orwell, retrata uma realidade distópica onde o mundo se divide em 3 grandes blocos: Eurásia, Lestásia e Oceânia. A narrativa é protagonizada por Winston, um funcionário do Partido Socialista Inglês, o qual é responsável pelo governo de Oceânia e representado pela figura do Grande Irmão. Nesse mundo não existe democracia. O partido é visto como indestrutível dentro do seu regime hipertotalitário. Para chegar a esse nível de poder, a sociedade é organizada por meio de estratégias que buscam ao máximo garantir a alienação do povo, o medo, a adoração e o culto à personalidade do Grande Irmão. Essas estratégias vão muito além de ameaças ou perseguição, visando extinguir qualquer possibilidade de ataque ao sistema, vigiando e limitando cada movimento, fala ou pensamento dos cidadãos. Entre elas, temos dispositivos de vigilância como as teletelas, televisores que a todo momento passam propagandas exaltando o partido e presos políticos admitindo seus ataques ao mesmo, além de filmar e captar áudio de todos os ambientes 24 horas por dia. Nesse mesmo sentido, existe a polícia das ideias, responsável por encontrar e condenar os criminosos de pensamento, ou seja, aqueles que, de alguma forma, ainda que mínima, expressaram ideias que atacam ou desafiam o governo. Existe também o conceito de duplo pensamento, que se trata de aceitar 2 ideias antônimas ao mesmo tempo, garantindo assim que os indivíduos não busquem por coerência nas crenças impostas pelo governo. Ainda no sentido ideológico, o partido cria Emmanuel Goldstein, um desertor que fugira de Oceânia e agora buscava uma revolução que derrubaria o governo. Com a função de canalizar o ódio e a insatisfação do povo, a imagem de Goldstein, por ser um opositor, era associada à escória da sociedade. Para fortalecer ainda mais essa ideia negativa relacionada ao personagem, ocorriam diariamente os 2 minutos de ódio. Nesse momento, as atividades eram interrompidas, os trabalhadores se voltavam a uma tela na qual o rosto de Goldstein era exposto por um par de minutos, e nesse tempo, os indivíduos apoiadores da ditadura ou aqueles que desejavam não sofrer as sanções por ela empreendidas deveriam xingar o inimigo ininterruptamente, inclusive proferindo ofensas proibidas. O estado de guerra constante vivido nessa realidade é, assim como todos os outros eventos, praticado com finalidades que favorecem o governo. Nesse caso, a perpetuidade do combate com os outros superestados garante não apenas a pobreza popular dada pela destruição dos bens materiais produzidos, como estimula o sentimento de medo, ódio e angústia das massas. Essa carência física, mental e monetária assegura que o povo não tenha condições de conforto excessivo, o que, a longo prazo, tornaria o mesmo inteligente. É certo que a realidade vivida em 1984 parece distante, ou mesmo utópica, mas será que é mesmo tão distante assim? Ao longo da história, presenciamos e estudamos muitos eventos que podemos relacionar com o mundo retratado nesse livro. Um bom exemplo é a Guerra Fria, mas antes de falar dela, precisamos lembrar de um importante antecedente. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi fundada em 1922, a partir da consolidação do poder bolchevique após a Revolução Russa. Nesse momento, a liderança era representada por Lenin, ao passo que sua saúde estava debilitada. Assim, começa uma disputa pela liderança entre Trotsky, que acreditava na internacionalização do socialismo, e Stalin, que visava consolidar o processo revolucionário somente na União Soviética. Com a vitória de Stalin, inicia-se um regime totalitário, caracterizando o stalinismo. O stalinismo representou um grande terror para os soviéticos, já que expurgos, prisões políticas, espionagem, trabalho forçado, períodos de fome, perseguição e assassinatos fizeram parte do período em que Stalin esteve no poder, ou seja, até 1953. Além disso, características como o culto à personalidade do líder, governo baseado nas vontades do mesmo, militarização da sociedade, propagandas políticas exacerbadas e censura eram nítidas, bem como o que acontecia no governo do Grande Irmão em Oceânia. Além de ataques burocráticos, muitos filmes, quadrinhos, propagandas e outros veículos de entretenimento foram usados para retratar os países de ideologia oposta como inimigos, monstros. Ou seja,
Assim como buscava o governo do partido por meio da imagem de Goldstein dos 2 minutos de ódio, as duas potências da Guerra Fria buscavam a todo momento relembrar a necessidade de direcionar sua posição e até mesmo o ódio ao inimigo. Não houve combate direto entre os Estados Unidos e a União Soviética durante essa guerra, mas as duas potências ofereciam ajuda militar e econômica a países em guerra civil, buscando sempre novas zonas de influência. Um importante exemplo foi a Guerra da Coreia. A fim de livrar a Península da Coreia do controle japonês, em 1948, soldados americanos e soviéticos invadiram o norte da península, e os americanos em seguida ocuparam o sul. Assim começava a influência capitalista e socialista em partes divididas da Coreia. E quando essas partes divergentes entraram em conflito, os Estados Unidos enviaram ajuda à parte sulista, enquanto a União Soviética apoiava Kim Il-sung, líder da parte nortista. Como consequência disso, a Península da Coreia foi dividida em 2 países e na parte norte foi instaurada uma ditadura socialista comandada por Il-sung. Tal governo possui diversas regras e abomina ideias que contrariam a que é passada, inclusive executando traidores em praça pública. Também é possível perceber veículos de comunicação mostrando apenas notícias positivas do país, utilizando o princípio do duplo pensamento. Filmes e jornais e eventos todos dedicados ao culto do líder. Assim como em 1984, o regime implantado por Il-sung preza por uma população alienada, cuja única fonte de informação é o que é oferecido pelo governo, pelo culto de personalidade, principalmente pela lavagem cerebral feita nos habitantes. Na distopia criada por Orwell, o grande irmão está te observando. Para os norte-coreanos, o atual ditador Kim Jong-un era capaz de ler minha mente e me puniria se eu tivesse maus pensamentos, como disse Park Hyung-mi, uma mulher que conseguiu escapar da Coreia do Norte. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a rádio antirrevolucionária Swan disseminou notícias falsas a famílias de classe média alta cubanas que perderam seus bens durante o governo ditatorial de Fidel Castro, que instaurou na ilha o socialismo e tinha o apoio da União Soviética. A rádio, com o apoio direto dos Estados Unidos, alertava famílias balançadas pela recente revolução sobre uma nova lei que daria ao governo de Fidel o poder de enviar as crianças cubanas para a União Soviética e tirá-las da guarda dos pais. Com medo da suposta lei, enviaram as crianças para igrejas nos Estados Unidos. Mais de 14 mil crianças foram enviadas sem data de retorno na operação chamada Operação Peter Pan. A lei em questão nunca existiu e foi criada e disseminada pelos Estados Unidos com o único intuito de restaurar o capitalismo na ilha e acabar com o governo de Fidel Castro. Outro conflito ligado à Guerra Fria foi a Guerra Civil do Camboja e a ascensão do Khmer Vermelho. O diálogo retirado do livro 1984 pode ser relacionado à realidade cambojana durante a Guerra Civil, visto que o Khmer Vermelho, protagonista do episódio, fazia uso da violência para se manter no poder e instaurou um regime genocida no país. As semelhanças entre o livro de George Orwell e a organização cambojana não param por aí. No livro, o líder da sociedade em que o protagonista vive é chamado de Grande Irmão, enquanto o título parecido é dado aos líderes do Camboja, sendo Pol Pot o primeiro líder durante o regime do Khmer Vermelho, irmão número 1. O Khmer Vermelho e a Guerra da Coreia não são os únicos que podem ser relacionados à distopia criada por Orwell. Podemos citar também o regime instaurado no Brasil em 1964. A ditadura militar foi imposta no Brasil com apoio dos Estados Unidos, na luta pela hegemonia capitalista. Este episódio da política brasileira que pode ser relacionado a 1964 pelo desaparecimento de pessoas forçadamente. Segundo a Comissão da Verdade, esse foi o destino de alguns brasileiros durante a ditadura militar, e esta era uma das ações também praticadas pelo governo do Grande Irmão para assumir com quem se mostrava contra seu regime. Relacionando a maioria dos líderes citados acima com o livro, podemos encontrar um ponto em comum entre todos: culto ao líder. O papel de Grande Irmão foi exercido na Camboja primeiramente por Pol Pot sob o apelido de Irmão número 1, na União Soviética por Joseph Stalin, na Coreia do Norte o papel foi exercido por Kim Il-sung. Sobre o fim questionável da Guerra Fria, enquanto alguns consideram que se deu com a queda do Muro de Berlim em 1989, outros acreditam que o fim efetivo só ocorreu após a extinção da União Soviética. A obra literária em 1934, ainda que tendo sua primeira publicação em 1949, representa até hoje grande referência quando se trata de regimes abusivos e totalitários. É possível relacionar a narrativa com diversos acontecimentos históricos, servindo ainda atualmente como exemplo de que não seguir e, principalmente, representando a importância da liberdade e da educação.